Olá, estamos aqui com mais um programa Missão Saúde na TV, sempre trazendo as melhores informações para você, telespectador. E hoje, gente, eu estou imensamente feliz que eu estou aqui com um amigo, né, que apesar de ser amigo, gente, ele demorou a vir aqui no programa, viu? Porque a gente já está com quase 3 anos de programas e agora que eu consegui trazer este doutor aqui com vocês, viu? Para trazer muitas informações, que é o doutor Nagilson Amouri. Uma pessoa, assim, fantástica. Eu tenho certeza aí que vocês conhecem já, mas eu já queria que o doutor Nagilson se apresentasse, porque todo mundo quer saber, né? Quer ouvir quanto tempo está em Marabá, se é daqui, onde se formou. Doutor Nagilson, fique à vontade. Ok. Dármida, muito obrigado. É uma honra estar aqui com você, entendeu? E quero aproveitar aqui e mandar um abraço para o meu amigo Jeová, doutor Jeová, médico, né? Grande médico, que é meu chefe, inclusive, me liberou para poder estar aqui. Me liberou, foi? Agora, deixa ele não liberar não, para ele ver, momento. Viu? E a gente tem a honra, né? Tem o privilégio de estar num programa desse para falar de um assunto tão importante que são os pólipos do sistema digestivo. Mas antes de entrar no tema, eu quero falar um pouco de mim. Eu nasci aqui em Marabá, né? Meu pai é de origem libanesa, onde o pai dele veio do Líbano, os tios, avós. Meu avô chegando aqui casou com a minha avó, maranhense. Aqui foi criado, casou com a minha mãe e foram 6 filhos. Eu, o segundo filho, fui criado na rodoviária, como a gente estava conversando antes, carregando hóspedes, levando pessoas para a pensão da minha mãe, que era de origem humilde. E assim a gente foi estudando, trabalhando, sabendo a importância do trabalho, mas eu tinha um sonho, e o sonho era ser médico. Tinha um grande médico na época que eu era criança, que era o Dr. Délio. E sempre ouvia falar bem dele como um grande cirurgião, como bastante resolutivo, como uma pessoa muito boa. E a esposa dele era minha professora Ângela. E eu tive a oportunidade, ela sendo minha professora, de estar mais próximo dele e ouvir o que ele falava em relação à medicina, e a especialidade dele era a cirurgia geral. Por outro lado, eu tinha uma incentivadora que era minha avó, Rita Amouri, esposa do meu avô Najib Amouri. E acordava cedo e quando eu já estava trabalhando, arrumando a casa, ajudando meus pais, ela sempre dizia que eu tinha que ser médico. Tinha que ser médico porque os primos dela, todos eram médicos e grandes médicos, oftalmologistas, né? Muita gente mais antiga em Marabá conhece a família Queiroz, né? Dr. Joaquim Queiroz, que é um grande oftalmologista e tem mais 4 filhos oftalmologistas. Então ela tentava me direcionar para ir e dizia mais: você tem que ser médico porque sempre vai ter gente com problema de saúde e sempre vai ter gente com fome. Então tem que trabalhar na área de gastro. O estômago desocupa a cada 6 horas, vazia, né? E muitas doenças também, porque a sociedade evolui, a sociedade cresce, tem seus problemas, seus estresses. E trabalhar na área da saúde é muito importante. Ela já tinha uma visão, né? Já estava profetizando na vida do doutor Nagilson e já tinha a visão até do que ia acontecer, rapaz. Até da especialidade, já ela vai pensou? falar. Como eu tinha vontade de ser igual o Dr. Délio, que foi um grande cirurgião que passou por Marabá, e com a orientação da minha avó, então aquilo ficou na minha cabeça, né? Então estudei no Colégio Santa Terezinha, em Marabá, fiz o 2º grau na época, e terminando o 2º grau fui a Belém. Fiz vestibular, né? Passei primeiro em administração de empresas para fazer um curso, né? Que meus pais sempre almejavam, um filho administrador de empresas. Formei e também formei em medicina na UEPA, Universidade do Estado do Pará. Terminando o curso de medicina, servi exército 1 ano e me dirigi a São Paulo, onde fiquei 1 ano fazendo estágio em cirurgia do trauma no Hospital das Clínicas de São Paulo, com a equipe do Dr. Dário Birolini, que foi um grande aprendizado, né? Um grande médico e considerado o pai da cirurgia do trauma no país. De lá, no ano seguinte, passei na residência em cirurgia geral e videolaparoscópica no Hospital Jaraguá, de São Paulo,
onde lá fiquei 3 anos e saí com o título de especialista em cirurgia geral, gastrocirurgia e videolaparoscopia. De lá, passei no Sírio-Libanês para residência médica na área de gastroenterologia, saúde digestiva, onde a gente teve a oportunidade de acompanhar a equipe do Sírio-Libanês nas áreas de gastro, tanto vídeo, laparoscopia, CPRE, né, que é colanjo, pancreatografia retrógrada endoscópica, que é um tipo de exame de estudo das vias biliares e pancreáticas, endoscopia digestiva alta e baixa, e diante daquela tecnologia de primeiro mundo, que é o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, a gente teve a oportunidade de se aprofundar bastante. E terminado esse período de formação de especialidade nas áreas de cirurgia geral, vídeo e gastroenterologia, a gente retornou à nossa região para poder colaborar um pouco com o conhecimento e voltar e ficar perto da família, né, e dos amigos, dos conhecidos. Estamos aqui trabalhando atualmente no Medical Center, que fica na Avenida VP8, né, numa empresa chamada IMA, que é o Instituto Médico Amazônia, trabalhando nas áreas de endoscopia digestiva, alta e baixa, consultas, programação de cirurgias e fazendo atendimento na nossa especialidade, fazendo o que a gente gosta, né? O que a gente ama, o que a gente sabe fazer. Estamos aqui para colaborar com a população de Marabá e região. Constituir família. Minha esposa está ali, ó, presente. Tá ali. Veio me dar uma carona. Minha filha, a Eveline Amuri, está ali também assistindo e aprendendo, né? Vendo como é que as coisas ocorrem nos bastidores, participando também da nossa vida intensamente. Eu dou aula na faculdade FACIMP, a Faculdade de Medicina, e os slides que a gente tem que fazer para as aulas, como essa geração está muito mais na frente do que a gente, a Sofia e a Eveline me ajudam, né, na confecção desses slides, na parte de tecnologia, e a gente vai fazendo a nossa parte com a ajuda delas também. Com certeza, é um conjunto, né? E a doutora Eveline, viu? Que eu sei que ela já aí, advogada, né? Parabéns, viu? Já, gente boa. Gente, assim, vocês entenderam como que vai ser esse programa hoje aqui. Riquíssimo, né? Porque o doutor Nagilson aí tem, assim, muitas informações para estar passando para vocês. Doutor Nagilson, o tema é sobre pólipos, né? Do sistema digestivo. E eu já queria saber eu queria que o senhor explicasse um pouquinho sobre o que é pólipos, né? Existem tipos? Quais são esses tipos? Para a gente começar aí a entender do que a gente vai falar hoje no programa. O sistema digestivo, ele começa na boca e termina no ânus. O esôfago tem mais ou menos 25 centímetros. A função dele é servir de passagem do alimento que sai da boca para o estômago. Tem o estômago, que tem mais ou menos a mesma medida, um pouquinho maior. Existe o intestino delgado, que tem em torno de 4,5 a 6 metros, variável de indivíduo a indivíduo. E termina com o intestino grosso, que tem em torno de 1,45 m. Então, todo o sistema digestivo, assim como o respiratório e o urinário, ele é revestido por uma mucosa. É um tecido especializado que, de acordo com cada parte do órgão, ele tem uma finalidade. Por exemplo, o esôfago, a função dele é servir de passagem do alimento para o estômago. O estômago, a função dele é de reservatório e secreção de substâncias para iniciar a digestão dos alimentos. O intestino delgado, através de glândulas anexas, como o pâncreas e o fígado, são liberadas substâncias e os alimentos que estão neste percurso, eles sofrem a ação dessas substâncias, né, que vão digerir proteínas, gorduras, açúcares e vão ser absorvidos ao longo desse trajeto. O intestino grosso, a função dele é de reservatório. Então, a água e eletrólitos vão ser absorvidos, o bolo fecal vai ser guardado, armazenado, e de acordo com o hábito intestinal de cada pessoa, ele vai sendo liberado a cada dia, pela manhã, ou com o horário que a pessoa é acostumada a eliminar as fezes. Então, todo esse epitélio normal, esse revestimento interno, a gente chama de mucosa do tubo digestivo. E essa mucosa, ela pode crescer de uma forma desorganizada ou até organizada
A gente fala desorganizada quando é o câncer, propriamente dito. E organizada quando é a mucosa mesmo, apenas com uma elevação na sua altura, que a gente chama de verruga. Então, os pólipos nada mais são do que elevações da mucosa, por crescimento desta, ou de parte do intestino, ou do estômago, ou do esôfago, fazendo com que essa elevação a gente dê o nome, denomine de pólipo. Existem tipos específicos de pólipos? Existe. O tecido interno, ou seja, a mucosa do esôfago, ela é pavimentosa, porque ela só serve de passagem, mas não elimina nenhuma substância para ajudar na digestão. A saliva, ela é produzida nas glândulas salivares, que estão na boca, né? E essas glândulas salivares têm a parótida, né? Tem as sublinguais, e produz a saliva diariamente em torno de meio litro a 700 ml dia, dependendo do tipo de refluxo que a pessoa venha a ter ou não. Mas a função da mucosa do esôfago é praticamente inerte, não tem função nenhuma, a função só de passagem do alimento. Só que no estômago existem glândulas variadas no fundo do estômago, no meio e no antro, que é a parte distal do estômago, mas cada célula dessa aí, ela tem uma função determinada. Uma produz o ácido, vai estimular a produção de ácido clorídrico, de gastrina, de pepsina, uma série de substâncias, e isso especializa determinadas áreas do estômago e do intestino no mesmo formato. Intestino delgado e intestino grosso. Então, existem tipos de pólipos baseados no tipo de tecido que ele é originário. Por exemplo, como o esôfago é escamoso, ele pode dar um pólipo escamoso. No estômago e no intestino, ele pode ser hiperplásico, ele pode ser inflamatório, ele pode ser amartomatoso, ele pode ser adenomatoso. Esses aí são nomes técnicos que se dão aos tipos de pólipos, de elevações na mucosa, de acordo com a origem tecidual dele. E a importância principal de se saber os tipos dos pólipos é de se saber qual a possibilidade que esse pólipo tem de degenerar, se transformar numa lesão maligna, onde ele é o precursor do câncer. Por isso que, assim, só para vocês entenderem, quando a gente escolheu, quando o doutor Narciso escolheu, então tinha um porquê, né, doutor? Que é e aí ele começou a explicar, né, o porquê que a gente começou a puxar. É um gancho, né, para a gente poder falar aí de outras situações. Não é isso, doutor? Isso mesmo. Então, existem os tipos, de acordo com a origem do tecido, e existe o formato. Por exemplo, um pólipo, ele pode ser pequeno, médio ou grande. Ele pode ser pediculado na forma de uma árvore. Ele pode ser subpediculado, uma árvore menor, robusta, né, que os galhos estão tocando no solo. Ele pode ser séssil, onde existe uma elevação, mas sem aquele tronco. Existe uma classificação japonesa, que é a classificação de Kudo, onde, através dos exames de endoscopia, de colono, os exames endoscópicos, a gente aproxima o aparelho e faz uma manobra de magnificação de imagem. E essa magnificação nada mais é do que aumentar o tamanho, o volume na lente daquele pólipo, para que a gente veja o grau de possibilidade de transformação daquele pólipo. Se ele tem a chance de se transformar num tecido em displasia, para depois chegar no câncer propriamente dito, ou se ele não tem. Aí é por isso que a gente fala, o pólipo inflamatório, a possibilidade de se transformar em câncer é menor. O pólipo hiperplásico nunca se transforma em câncer. O pólipo adenomatoso, ele pode se transformar em câncer, mas antes ele passa por modificações até chegar no câncer propriamente dito. Doutor, e as causas, né? O que faz com que isso aconteça, né? Com que aconteça esses pólipos? Às vezes a gente não valoriza uma coisa que é muito simples e é de acesso a todos nós. A gente vê que está muito em moda exercício físico, que tem muita gente falando em dieta, que tem muita gente falando em obesidade, tem muita gente falando em doenças, em comorbidades, mas tudo isso é importante. A gente sabe que os pacientes que o que mais mata o paciente de forma geral, isso não só no Brasil, mas em todo o mundo, são as doenças cardiovasculares.
Então, hoje existe uma epidemia de uma doença chamada diabetes, porque houve um êxodo rural, né, onde as pessoas saíram da zona rural e vieram para as cidades. A zona rural, a pessoa trabalha para produzir o alimento, planta, colhe, roça, né? Tem todo um trabalho e a pessoa se exercita, gasta energia e tem um corpo melhor preparado do ponto de vista do metabolismo geral. Da mesma forma, os alimentos são mais naturais. O alimento que vem da roça para ser ingerido, né? É o animal que se cria, o porco, o boi, o carneiro. Então tem tudo isso envolvido. Como houve o êxodo rural para as grandes cidades, então a gente já vê e já observa hoje de forma documentada na literatura que em torno de 60% das doenças que atingem as pessoas tem a ver com os hábitos alimentares, tá? Então, os pólipos, eles não existiriam se a gente tivesse os hábitos de vida adequados. Por exemplo, vamos falar de uma coisa super importante, exercício físico. Então, é super importante, quando está se falando de câncer, quando está se falando de pólipo, falar em exercício físico. Todos nós, se a gente não praticar exercício físico, a gente enferruja. Em outras palavras, a gente oxida. Então, está muito em moda se falar em antioxidantes, né? E o melhor antioxidante que existe chama-se exercício físico. Se você tirar todo dia para andar 15 minutos, ajuda bastante. Se tirar 3 dias para andar meia hora, melhor ainda, porque às vezes as pessoas correm muito, dormem tarde, atividades, né, do dia a dia. Super atarefado, aí não encontra horas para isso. Mas é super importante. Pois é, o Marcos estava até ainda agora mandando mensagem. Nós vamos hoje para academia, né? Aí eu vamos, porque ele está bem disciplinado. Tu viu, né, que ele está disciplinado? Está de né? Parabéns, ó. Eu até falei para ele, Marcos Joval, você está até bonito, eu estou te achando, ó. Tá, entendeu? tá disciplinado. Entrou em forma, entendeu? Está disciplinado, direitinho. Só para você ter uma ideia, uma coisa que atinge mais as mulheres do que os homens é a constipação intestinal. A constipação intestinal nada mais do que um intestino preguiçoso que deixa de funcionar, e o que mais ajuda esse intestino a funcionar é uma caminhada. Claro que a dieta é importante, o tipo de alimento que se faz é importante, entendeu? Mas uma boa caminhada faz com que o intestino movimente, melhore o peristaltismo e esse intestino passe a melhorar o seu funcionamento. Então a gente falou de exercício físico e de oxidação para melhorar a saúde geral. Se a pessoa for sedentário, então a possibilidade dessa pessoa vir a ser acometida de pólipos é maior. Então a pessoa que pratica exercício físico, a possibilidade é menor. Foi sedentário, ele tem mais chance de ter pólipo. Uma outra coisa é a dieta. Então os enlatados, os alimentos fabricados, os alimentos que têm conservante, que têm muito sal, eles têm uma tendência maior à formação de pólipo. Porque o pólipo, ele nada mais é do que uma resultante de processos inflamatórios ao longo do trato digestivo que vai cicatrizando, e a mucosa tentando regenerar e tentando melhorar aquilo, ela vai criando distúrbios que são os pólipos. Uma outra coisa muito comum é o alcoolismo exagerado. O álcool, ele de uma forma direta, ele atinge tanto a mucosa gástrica quanto a mucosa intestinal. A pessoa tem aquela falsa ideia, tomei um copinho de cerveja, ou uma cerveja, como costumam falar. Urinei, foi embora. Não foi. Foi embora a água, mas os componentes da bebida continuam no corpo e depositados no fígado, que passam a prejudicar tanto a mucosa do tubo digestivo quanto o fígado, inclusive se a pessoa tiver uma tendência a ter esteatose hepática, que pode evoluir com problemas hepáticos, mas agride principalmente a mucosa do estômago e do tubo digestivo. Existe um outro problema, que é o cigarro. O cigarro, ele inibe diretamente a produção de prostaglandinas, e as prostaglandinas são as substâncias que o organismo produz para proteger o estômago. Aquela manteiguinha que existe no estômago, no intestino, são as prostaglandinas que produzem. O organismo nosso que produz isso. É por isso que a gente come um bife e dentro de 2, 3 horas depois o bife não existe mais. O ácido do estômago digeriu
aquele bife. Mas o estômago, que também é de carne, está lá íntegro, inteiro. Se a pessoa fuma, a prostaglandina produzida na defesa do estômago ela é inibida. Então essa mucosa fica exposta. E ficando exposta, o que é que acontece? Aquele ácido, ele vai atingir a mucosa e vai provocar lesões. E provocando essas lesões, ela vai alterar, vai se regenerar, e esse ciclo de alterações repetitivas, de regenerações repetitivas, pode levar, em idades mais avançadas, a uma atrofia da mucosa do estômago, levando à presença de pólipos. Um outro detalhe, a gente falou do álcool, falou do cigarro, falou do sedentarismo, falou da obesidade. A pessoa que tem obesidade, o organismo como um todo, ele estará inflamado. E essas inflamações que ocorrem no organismo, em todos os tecidos, desde o globo ocular, pele, parte óssea, sistema nervoso, sistema vascular, sistema neurológico, fígado, ele está inflamado, e essa inflamação leva a alterações metabólicas graves e no tubo digestivo a formação de pólipos também. Existem duas doenças inflamatórias intestinais que são de origem autoimune. Uma delas é a doença de Crohn e a outra é a retocolite ulcerativa. Então, por um motivo autoimune ainda desconhecido, a pessoa está bem, tudo bem, e de repente começa a ter diarreias frequentes, dores abdominais, às vezes muco e sangue nas fezes, às vezes perda de peso acentuada, onde essa pessoa passa a se preocupar e buscar investigar para descobrir o que é. Quando é feito o exame de colonoscopia, a gente observa na mucosa da pessoa várias úlceras superficiais que acometem principalmente o sistema, os cólons, que é o tubo digestivo baixo, né? Então atinge o intestino grosso, que causa todas essas consequências na pessoa. Então, quando a pessoa tem doença autoimune e tem que a consequência é a retocolite ulcerativa, ela tende a melhorar com a medicação adequada, mas essa pessoa tem que ser observada durante toda a vida pela possibilidade de pólipos inflamatórios ou pseudopólipos, onde essa mucosa regenerada, cicatrizada, ela passa a mostrar à colonoscopia a presença de pólipos. E essa pessoa, mais do que ninguém, ela vai precisar tomar alguns cuidados, inclusive todos esses que o senhor já falou, né? A questão do cigarro, da bebida alcoólica, do peso, de várias outras situações, né? Todos esses cuidados, e principalmente com a dieta. Então, está na crise, tem que evitar dietas hiperosmóticas, hiperconcentradas, leite, por exemplo, tratar através de medicamentos específicos para que essa pessoa saia da crise de uma forma acompanhada de perto por conduta médica, médico-terapêutica, e essa pessoa vai sair da crise e passar a usar o medicamento constante, geralmente durante toda a vida, porque assim não tem cura, tem controle. A doença de Crohn é um pouquinho mais grave, incomoda mais, porque também é autoimune, semelhante à retocolite ulcerativa, mas ela não atinge somente o intestino grosso. Ela pode atingir desde a boca, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e até o ânus. Pode causar estreitamento ao longo do tubo digestivo, pode provocar obstrução, pode provocar fístula, e a origem também é autoimune. E pode contribuir para a formação de pólipos. Mas o mais importante quando se fala de pólipo é a origem genética, a origem familiar do câncer. Então, o câncer ele não aparece da noite para o dia. Em média, ele leva 10 anos. Um pólipo presente no tubo digestivo, principalmente no intestino grosso, ele dá chance para a pessoa de 10 anos para que ele se transforme num câncer. Em geral, claro que existem doenças genéticas, né, como poliposes, que o tempo é mais curto, às vezes em 3 anos. Mas é dito hoje que só tem câncer de tubo digestivo quem quer. Porque já existe, assim como o câncer de mama, assim como o câncer de colo de útero, que tem um mês apropriado
para que se divulgue bastante sobre aquele tema, para se diminuir os índices que ainda são elevados, já é regra nacional também colocar como prevenção obrigatória o câncer de colo retal. Inclusive, eu estava vendo umas estatísticas onde aumentou muito a incidência de câncer de colo retal, tanto feminino quanto masculino, né, doutor? Foi assim um boom, que até em algumas palestras que eu estava ministrando da saúde da mulher, né, eu coloquei lá e no gráfico mostra bem isso, né? E isso tudo se dá a todos esses fatores aí que já foram discutidos, né? É super importante essa sua colocação. Só para se ter uma ideia, esse é um dado do INCA. É estimado para esse ano, quando finalizar o ano, em torno de 21 mil casos novos de câncer em homens e 20 mil casos novos de câncer coloretal em mulheres. Ali, né? Equilibrado. Praticamente igual homem e mulher. Isso. De estômago, em torno de 11 a 12 mil casos no homem. E na mulher, em torno de 9 mil casos. E a gente está falando de novos casos. Novos casos já estimados. Tem as pessoas lá que têm mais novos casos. Então, é muita gente aí, né, com uma patologia, uma doença que tem como prevenir, tem como cuidar antes do negócio evoluir, né, doutor? Isso. Se você entrar lá no site do INCA, Instituto Nacional do Câncer, tem todas umas tabelas de acesso a toda a população brasileira que consulte. Você vai ver a quantidade estimada de câncer por ano, por região, por sexo, né, por idade, e o número é muito alto. O custo disso para o sistema de saúde brasileiro é elevado. Altíssimo. Quando um paciente, um familiar é acometido, aí aquela família toda, sofre. Né? É verdade. É o que a gente sempre fala, assim, a família toda padecendo de alguma forma ali. Todo mundo sofre junto, né? E se for o homem, sofre, porque geralmente o homem, né, é ali a base familiar, e a mulher que também é. Então, assim, é muito complicado, né? É muito difícil mesmo. É muito difícil. E a gente costuma dizer o seguinte: quando se trata da possibilidade de prevenção do câncer de colo retal, de intestino delgado, de esôfago, quando ele é pego na fase inicial, na fase de pólipo, que às vezes nem se transformou, nem começou a degenerar ainda, ele já é eliminado e se resolve. Porque quando se trata de câncer que a gente está prevenindo, a gente está ganhando. Está ganhando na cena, na loteria, está ganhando qualidade de vida, saúde, família. Quando se está tratando, a gente já está perdendo. Já sofre, né? Já sofre, o custo é muito mais alto. Verdade. Gente, nós já estamos encerrando o primeiro bloco aqui. Vocês entenderam aí, né, como que o programa vai ser riquíssimo, né? Então não saiam daí, já a gente volta com mais um bloco do Missão Saúde na TV. Nós não poderíamos ir para os comerciais sem falar do Lojão das Clínicas Marabá, um novo conceito em se tratando de produtos médico-hospitalar. Lá você encontra uma infinidade de produtos, como cadeiras de rodas, produtos para academia, produtos para você também fazer suas atividades físicas em casa, macas. Então são assim uma variedade de produtos, massageadores. Gente, os massageadores do Lojão das Clínicas são maravilhosos. Então dá uma passadinha lá e confira. Avenida Najib Mutran, número 417, Cidade Nova.